Eu te disse, se creres, verás a glória de Deus. Queridos irmãos e irmãs, este longo capítulo 11 de São João, que nos tem inspirado nas liturgias desse ano, na Quaresma, é um grande incentivo à nossa vida de fé e, sobretudo, à nossa compreensão da vida batismal. Embora reconheçamos que se trata do milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus não realiza nenhum milagre na sua vida terrena que não tenha a finalidade de ou provocar a fé, a partir da fé de quem crê e de quem pede o milagre, ou suscitar a fé, ou seja, ou tem início ou tem finalidade na fé. Por isso não existe nenhum dos milagres de Cristo que não realize este caminho de descoberta de que Ele é o Messias e de que Ele tem uma resposta para a humanidade. Estamos na Quaresma fazendo uma caminhada para a ressurreição de Cristo, à luz desta mesma fé que nos alcança. E depois que entramos no Evangelho de São João, tivemos um encontro com a água viva na Samaritana, no terceiro domingo. Quarto domingo, a cura daquele paralítico à beira da porta das ovelhas, no pórtico. Hoje o Senhor nos quer nos tirar das amarras da morte. O último inimigo da humanidade que precisa ser vencido à luz de Cristo é a morte. O contexto se dá próximo a Jerusalém, numa cidade chamada Betânia, numa casa de 3 irmãos que, em muitos momentos do Evangelho, Jesus faz por ali uma passagem. Era casa de amigos. A caminho de Jerusalém, não devem ter sido poucas as vezes que Jesus pousou naquela casa, aproveitou o descanso da acolhida daqueles irmãos e, consequentemente, em sua vida naquela residência, suscitou no coração daqueles irmãos a fé. É bem notório que ele diz: o mestre te chama, o mestre está aí. E quando Lázaro se encontra doente, Jesus é avisado. A demora de Jesus para chegar em Betânia, Jesus não estava tão longe, se dá pelo fato de Jesus desejar que seus discípulos vissem e compreendessem esta força de restauração que a presença de Cristo realiza na vida de quem crê. Ou seja, é bom que Ele esteja dormindo para que vocês vejam e compreendam aonde está a verdadeira vida. E o capítulo 11 é cheio de caminhos que partem da dor para a alegria, do sentimento de perda para o encontro, da morte para a vida. É um evangelho que há constante caminhos. E nós podemos sentir isso profundamente quando os judeus pensam que aquela irmã vai ao túmulo e ela não vai ao túmulo, ela vai ao Cristo. E lá recebe a promessa de que se crer, o teu irmão ressuscitará. Outra passagem bonita neste evangelho é a comoção de Cristo. Neste evangelho, nitidamente emocionado pela morte de Lázaro e pela aquela amplitude de fé que aquele povo alcançará, Jesus chora. Chora a morte de um amigo, mas chora a morte de uma humanidade inteira que, sem ele, permanece nas amarras desta mesma morte.
atado com panos mortuários, com o rosto coberto, sem ver a grande luz, a grande verdade, que não só enche a nossa vida de sentido, liberta-nos da nossa paralisia e nos dá vida nova. É a síntese dos 3 domingos últimos que nós estamos vivendo. Assim, a nossa igreja caminha já a passos largos para experimentar a ressurreição. Estamos há uma semana de iniciarmos os grandes dias da Semana Santa e o nosso horizonte é descobrir justamente, à luz da liturgia da palavra, que a verdadeira ressurreição acontecerá na nossa vida, que é a ressurreição de Cristo. Embora a ressurreição de Lázaro não seja aqui no sentido mais pleno uma ressurreição, porque, embora estando morto, volta à vida, ele ainda não participa da vida plena que é reservada a nós depois da oferta de Cristo. Lázaro certamente morrerá de novo. Mas aqueles que em Cristo vivem, aqueles que passam pelo sacrifício da cruz, não experimentarão mais a morte. Aquele que crê no Senhor, aquele que tem a vida restaurada por Ele, mesmo que morra, viverá eternamente. É uma promessa do Evangelho. Assim, nós caminhamos à luz dessa liturgia da palavra, iluminado também pela profecia de Ezequiel na primeira leitura da missa de hoje, onde o Espírito do Senhor é que dará aos ossos ressequidos a vida nova. Este dom de Deus dado a nós no nosso santo batismo nos faz perceber que este longo relato do capítulo 11 muito mais tem de uma libertação espiritual do que de uma cura física. Muito mais tem de uma liturgia batismal que a igreja apresenta do que um simples relato de animação do morto. É claro que nós aqui não queremos encontrar nos milagres de Jesus uma fundamentação diferente de tal como ela é. Eu creio, e nós devemos crer, que Jesus de fato realiza os milagres na vida do povo de Israel. Mas os milagres de Jesus têm uma finalidade. O Evangelho de São João, escrito há 100 anos depois da morte de Cristo, já tem uma visão espiritual grande, sobretudo à luz da perseguição que já se dava sobre a igreja. E relatos da inserção batismal na vida do crente eram colocados à luz de parábolas, para que o povo compreendesse, à luz dos milagres, o itinerário de fé que a igreja vivia, que a igreja precisava passar. É como se neste capítulo estivesse impresso uma liturgia batismal para a igreja. É como se num código de vida nós soubéssemos tudo aquilo que precisa acontecer na vida de quem está no pecado, alcançar o encontro com Cristo e passar para a vida nova. As amarras caírem, a luz dos olhos se abrirem e diante daquele que no pecado está morto, encontre verdadeiramente a vida, que é a vida de nosso Senhor. Caminhamos, meus irmãos, à luz desse batismo. É este batismo que dá sentido a tudo aquilo que nós vivemos na liturgia da Santa Missa. Porque aqui nós não só experimentamos os efeitos da vida de Cristo em nós, como retocamos na nossa caminhada estas certezas, estas experiências que nos levam também a abandonar as vestes da morte e alcançar assim a liberdade da vida. Eu acho bonito como Cristo diz a Lázaro: desamarrai-o e deixe ir. Desamarrai-o e deixe ir.
A vida cristã é uma vida de liberdade, uma vida de intensa liberdade quando em Cristo nós estamos. Aqueles 3 irmãos experimentaram tantas vezes a forte presença do Senhor nas suas acolhidas, na sua passagem pelas suas casas e, consequentemente, neste momento difícil da vida, ter Jesus ali perto lhe dava a segurança de que, se o Mestre estivesse aqui, nada disso teria acontecido. É justamente também como deve ser a vida daquele que batizado está. Devemos viver na companhia de Jesus. Devemos experimentar a alegria de tê-lo sempre por perto. E quão doce, quão afável é a vida daquele que goza da intimidade de Jesus. O tem na sua vida batismal, o tem nas suas escolhas, o tem nos seus dramas, nos sofrimentos, sabe aonde recorrer, sabe onde encontrá-lo. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse: olha, se tu creres, verás a glória de Deus. O crer é o centro deste evangelho, a chave de leitura, a compreensão de uma vida que, unida a Cristo, não pode padecer os efeitos da morte. Assim nós caminhamos neste 5º domingo, desejosos, meus irmãos e irmãs, de que a verdadeira vida que nos será ofertada na Páscoa, uma vez dada a nós, não seja perdida. A verdadeira ressurreição dos que em Cristo estão é estar unido a Ele para todo sempre. Amém.